Mexendo um dia desses no Twitter, quando apareceu a seguinte imagem. Para mim, era apenas um meme inofensivo que algumas vezes eu tinha compartilhado de outras formas. Mas aquilo chamou minha atenção de como o quadro Abaporu sempre chamou a atenção dos brasileiros, de como ele era visto como estranho de outros quadros famosos. Esse vídeo não vai focar sobre explicar a simbologia, o que significa o Abaporu. Até porque tem muitos vídeos e links que as pessoas podem falar mais, abranger mais sobre o assunto do que eu. Então vamos falar sobre a arte e as identidades. O quadro Abaporu foi pintado em 1928 pela pintora brasileira Tarsila do Amaral. Tarsila foi uma das principais pintoras modernistas, a qual teve acesso a uma educação de qualidade, aprendendo as técnicas na Europa, onde foi o estopim do movimento modernista no mundo. Depois de um longo período de estudos na Europa, Tarsila voltou ao Brasil em 1922, em que as ideias modernistas estavam ganhando forças com Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade e outros. O pensamento modernista visava uma nova forma de identidade, com a negação do passado, o romantismo, o realismo e outros movimentos. Lembra da imagem anterior, o Abaporu rodeado de outras pinturas românticas? Mas o que é uma visão romântica? A visão romântica brasileira é voltada à valorização nacionalista, buscando heróis para a representação brasileira, ou seja, a construção de um mito. Existem vários exemplos na sociedade. Por exemplo, as obras do José de Alencar, que mostram índios corajosos e fortes, o próprio Tiradentes, que enfrentou o Império e a sua imagem de mártir, criada anos depois pelos republicanos, e o exemplo mais recente, que é o próprio mito, que vocês já sabem. Puxando para o lado da regionalização, o quadro A Conquista do Amazonas, pintado em 1907 por Antônio Parreiras, que foi um pintor carioca. Ok, isso soou como afronte, já que ele nem é da Amazônia e está pintando a realidade da Amazônia, né? O quadro mostra as várias versões da chegada dos europeus na Amazônia. O indígena curioso, querendo saber quem são aquelas pessoas, o indígena civilizado e o indígena que não aceitou a cultura de fora por medo de perder sua ancestralidade. O quadro apresenta 4 metros de altura e 8 metros de centímetros. Sim, eu pareço uma criança, como vocês podem ver na foto. E fica localizado no Museu do Estado do Pará e tem uma réplica do Museu do Encontro no Forte do Presépio. Voltando para o quadro Abaporu. Ele foi produzido depois da Semana de Arte Moderna que aconteceu em 1922, que foi uma das principais reuniões sobre o modernismo no Brasil, na qual as pessoas da alta sociedade se encontraram para assistir ou para apresentar as suas produções para a sociedade na época. Claro que nem todos concordaram, principalmente Monteiro Lobato, que fazia vários ataques à pintora Anita Malfatti. O Abaporu faz parte do movimento antropofágico, construído pelo Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral em 1928, com uma visão de que nós brasileiros devemos engolir as culturas brasileiras, no caso ameríndia, afrodescendente, europeia e asiática. Portanto, não tinha mais essa negação da cultura de fora, mas teria que ser algo mais independente. É visto no trechos do Manifesto Antropofágico, que eu vou ler. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente, filosoficamente. Única lei do homem, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as regiões, de todos os tratados de paz. To be or not to be, that's the question. Contra todas as catequeses, contra a mãe dos gracos. Só me interessa o que não é meu. Lei do homem, lei do antropofago. O movimento não durou muito. Em 1930, o Brasil sofre um golpe colocando o fim da República Velha. Com isso, vem a Era Vargas, a quebra da Bolsa de Nova York, e o nacionalismo de Vargas era totalmente diferente desse movimento. Visava uma sociedade do progresso, trabalhadores seguindo os moldes dos americanos e europeus. E depois de tudo isso, vocês sabem que é golpe atrás de golpe. Saindo da esfera Brasil, vamos focar nos outros países latinos de como essa construção de identidade. Isso me lembrou um vídeo do Arte de Segunda apresentado pelo Rodrigo Reiteca, que ele fala de como nós brasileiros não nos identificamos como latinos, ou negam essa latinidade ou não sabem.
falado sobre a Bienal de São Paulo. E ele tinha achado engraçado uma matéria que ele tinha lido sobre como a Bienal sempre foi curada por homens brancos e muitas vezes esses homens eram brasileiros. E ele riu. Ele achou muito engraçado como nós brasileiros acabávamos nos olhando como brancos, apesar de sermos latinos. Ele achava muito engraçado essa relação. Como que podem pessoas brasileiras se acharem brancas? Se vocês moram no país latino, se vocês moram no terceiro mundo, se vocês moram abaixo da linha do Equador, como isso pode existir dentro do país de vocês? Chegou um momento que ele parou De como aqui no Brasil, como certas pessoas enchem a boca para falar que são descendentes de italianos, portugueses e outros povos europeus. Provavelmente você já deve ter passado por uma situação em que você nem estava falando sobre identidade e ancestralidade, e a pessoa falou, eu sou descendente de italiano, porque meu pai não sei o que, e N situações. Como falam, existem vários Brasis em um só Brasil. Eu falo isso não de uma forma exaltando a cultura brasileira, mas de uma visão de xenofobia, principalmente do conceito sul-sudeste versus norte e nordeste. Observo também as notícias do Covid-19 nos outros países latinos, e como os números seguem baixos comparados ao do Brasil, que já passou a China no caso de número de mortes. Como somos sempre mostrados como um país mais desenvolvido em questão cultural, social e econômico, de como ainda estamos presos a mitos, nacionalismo exagerado, a negação das nossas culturas como um todo e nos separando a cada dia. Não é o movimento antropofágico que nos representa que foi formado pela maioria de pessoas de classe média alta, e não faziam parte do Brasil que constrói pontes, limpando casas, estão em presídio sobrevivendo na vida. E nem o romantismo. Apenas nós que podemos construir nossa identidade, tirando essa visão de que somos melhores e mais potentes que os nossos vizinhos, porque ambos vivemos ainda sobre os gringos. Ainda vivemos uma ditadura colonizadora e livre para consumir o produto dele. They're not white, right? I don't know, well, they kind of look white, but they're not. Her lips and her nose give it away, More like white Mexicans, really. Could be Italian, and she could be Polish. I think he's a handsome Latino guy. Yeah, like Latino, like. Yeah. When you do. Olá, eu me chamo Beatroves e se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esquece de compartilhar com a galera. E também se inscrever no canal para receber mais vídeos. Eu também tenho outro projeto chamado Cultura Sem Fronteiras, que é um podcast. Eu vou deixar linkado no primeiro comentário desse vídeo. E também tenho financiamentos coletivos como o Apoia-se e o PicPay. Fica à vontade para ler, ver os valores e as recompensas. E também não esqueça de seguir nas minhas redes sociais, que eu compartilho outras produções que eu faço lá no Medium, Twitch, TV. É isso. Muito obrigado.